Olá, tudo bem com vocês? Eu hoje venho então trazer-vos aqui mais um vídeo sobre documentários que eu vi e que mais uma vez vão abordar temáticas sociais. O primeiro dos 4 documentários que eu venho aqui apresentar hoje é sobre um tema que se distingue dos outros 3. Esse documentário é o Audrey and Daisy, que vai abordar histórias de raparigas que tiveram problemas de abusos sexuais de colegas e amigos mais velhos do que elas, em situações em que elas se encontravam em estados de embriaguez e praticamente de inconsciência. Essas raparigas eram ainda adolescentes bastante jovens e inclusive houve até divulgação de fotografias e vídeos pela internet, e nessas idades esse tipo de exposição é ainda mais crítica. É fácil de imaginar a vergonha que essas raparigas devem ter passado, ainda por cima quando se está a formar a sua própria identidade e em que a opinião social conta bastante na sua autoestima. E houve até um caso extremo em que uma dessas raparigas não aguentou e acabou por se suicidar. E ao longo do documentário nós vamos percebendo que as próprias famílias tiveram bastantes dificuldades em que se fizesse justiça para que também o bom nome dessas raparigas fosse preservado, fosse limpo, não é? Até porque apesar dessas raparigas serem vítimas dessas situações, a sociedade às vezes chega a um ponto que consegue ser cruel e estigmatiza a imagem dessas raparigas, no fundo culpando-as pelo que aconteceu. E por todo este conjunto de situações, o documentário é de facto bastante perturbador e bastante pesado. Sobre os próximos 3 documentários que eu vou falar, eles têm uma temática um pouco diferente deste primeiro documentário. Em todos eles, em vários momentos, foi incrível como vinha à memória o livro 1984 do Orwell. Em várias situações desses documentários eu consegui associar a momentos deste livro, que é incrível, porque quando eu li o livro pela primeira vez, nunca pensei que estas situações pudessem ser tão reais nos dias de hoje. O primeiro desses documentários foi então o Going Clear: Scientology and the Prison of Belief. Ele começa por apresentar um conceito que surgiu nos Estados Unidos chamado de Cientologia e apresenta esse conceito como uma religião. Eu quando comecei a ver o documentário eu pensei logo que aquilo cheirava-me a burla e das grandes. Essa religião aliciava as pessoas dizendo que eles tinham a cura para todos os problemas psicológicos que vinham de acontecimentos traumáticos ou memórias dolorosas, através de umas sessões estranhas com uma máquina ainda mais estranha, equiparada a uma sessão de psicologia, psiquiatria, psicanálise. Embora eles digam que os seus métodos não têm nada a ver com este tipo de tratamentos, na cientologia existe todo um sistema de vários níveis que os crentes dessa seita vão ultrapassando. Eles não dão à partida todo o conhecimento da religião em si nos primeiros níveis. Eles têm que ir como que conquistando esses níveis para ter o conhecimento dos grandes segredos da religião quando estão nos últimos níveis. Enfim, a impressão que eu tive ao ver o documentário é que aquilo é mesmo uma autêntica lavagem cerebral das pessoas que se metem naquilo, manipulação das pessoas. Eles chegaram até a provocar vários processos judiciais numa luta contra o pagamento de IRS nessa religião, que é assim uma coisa assustadora. E a parte do documentário que me fez lembrar aquilo, 1984, foi quando eles falaram de um espaço que eles criaram para reabilitar membros que tivessem pensamentos subversivos. Enfim, isto é completamente George Orwell no seu pior. Depois, o documentário que eu vi a seguir foi o The Propaganda Game, em que temos um repórter espanhol que vai à Coreia do Norte fazer um documentário sobre o país. Esse repórter e toda a sua equipa é escoltada por coreanos 24 horas sobre 24 horas por dia. E o mais irónico no meio disto tudo é que há um sujeito que é espanhol mesmo, que é partidário das políticas norte-coreanas, é simpatizante dessas políticas, tem muito boas relações com a Coreia do Norte e é esse sujeito que vai praticamente dominar
o documentário vai fazer como que uma propaganda pró-Coreia do Norte. A imagem que eles vão querer passar então no documentário é de que os norte-coreanos são todos muito felizes, são um povo que tem educação gratuita, assistência médica gratuita, têm todos uma casa dada pelo Estado, ou seja, é tudo muito feliz, o sistema deles é o melhor do mundo. E mais uma vez, comparação, existe ali uma clara divisão social entre aquela minoria em que claramente apoia o líder do partido e que são os verdadeiros apoiantes do regime, existe ali a classe intermédia e existe os indesejáveis que obviamente que vão ser marginalizados. Claramente existe ali uma formatação política logo desde tenra idade em que a educação tem um papel muito importante na formatação dos indivíduos, em que há o culto da personalidade. Naturalmente que os meios de comunicação vão ser controlados pelo Estado, vão fazer propaganda política, enaltecendo o grande líder político. Há apenas um canal de televisão, não há qualquer acesso à internet e toda a gente tem que pensar de forma igual e adorar o seu líder. Depois de ver este documentário, eu quis ir ver outro sobre a mesma temática e fui ver então o Under the Sun, que logo no início do documentário diz isto. O roteiro deste filme foi-nos atribuído pelo lado norte-coreano. Eles também, gentilmente, nos forneceram um serviço de escolta 24 horas por dia, escolheram os nossos locais de filmagem e examinaram todas as imagens que filmámos para garantir que não cometemos nenhum erro ao mostrar a vida de uma família perfeitamente comum no melhor país do mundo. Claro que aqui isto já nos cheira a esturro, não é? Mais uma vez, nós vemos cenas em que os norte-coreanos querem mostrar como são felizes, como todos adoram o seu líder, como eles são maravilhosos, como têm um sistema fantástico. Uma das cenas iniciais do documentário passa-se numa escola em que a professora está a dar a sua aula às meninas da classe, em que lhes vai contar uma historinha sobre como os patifes dos japoneses invadiram a Coreia do Norte e como o líder deles os expulsou. A professora faz com que as crianças repitam essa historinha todos em cor, em voz alta, vai fazer perguntas sobre essa historinha de diversas formas. Claramente se vê ali que desde a escola, desde que as crianças começam a aprender, lhes são incutidas ideias na cabeça para odiarem os seus inimigos, que neste caso são principalmente os japoneses e os americanos. E aqui não se trata de estar de um lado, de dizer que estes ou aqueles são os melhores ou são os piores. A questão aqui é a forma como essa informação é passada às pessoas, que é tudo menos isenta. Depois dessa cena vai então aparecer uma cena familiar em que uma família coreana está a ter a sua refeição e é aí que a gente começa a reparar que há ali qualquer coisa estranha, porque nós vemos uns coreanos estranhos à família a dizerem aos elementos da família o que é que devem dizer e a forma como devem falar. E aí eu pus o documentário em pausa e fui tentar perceber o que é que se estava ali a passar, fui pesquisar sobre o documentário e é que eu percebi que literalmente os coreanos estavam a encenar todas as cenas do documentário, do início ao fim, todas as falas, a forma como eles deviam agir, e a única forma que essa equipa que foi lá fazer o documentário, que era russa, teve de passar um pouco da realidade daquilo que se estava ali a passar, foi deixar as câmaras a filmarem em momentos fora de cena, sem eles perceberem, e através desses momentos em que nós vemos os coreanos a dirigirem as cenas é que nós percebemos a verdadeira intenção que eles tinham em dirigir todo o documentário. Eles estavam ali simplesmente a fazer pura campanha política, pura propaganda. Todas as cenas eram encenadas. Mas mesmo assim, com aquela encenação toda, é possível perceber que aquele povo não tem qualquer tipo de liberdade de expressão, não tem liberdade de pensamento. Até mesmo em eventos públicos com centenas de pessoas, eles batem palmas de uma forma sincronizada. Tem toda a gente que começar ao mesmo tempo, toda a gente que terminar ao mesmo tempo. Está tudo ali alinhadinho nas cadeiras, com uma postura ali impressionante. As fotografias do seu líder estão por toda a parte. O que é normal ver-se é a fotografia do pai, que já faleceu, e do filho, o atual líder do país, em transportes públicos, nas escolas, nas casas das pessoas.
E isto está aqui. E nós olhamos para aquilo e o que é mais triste e mais assustador é que a maior parte daquela população nunca viveu outra realidade. Ela nasceu naquela realidade, não tem contacto qualquer com o exterior ou com outro tipo de realidade. Toda a gente tem que viver no coletivo e não tem qualquer direito de individualidade. Destes 4 documentários, este último foi o meu preferido. E vejam também o The Scientology, que vocês, se ainda não viram e se não conhecem nada sobre este tema, acho que se vão impressionar. Se conhecem outros documentários sobre este tipo de temáticas que achem interessantes e que queiram sugerir, deixem aqui nos comentários do vídeo. Obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem bem e até o próximo vídeo.